Nem tudo na nossa vida é rápido, simples e fácil, nem tudo são flores. Pra falar bem a verdade, nada que realmente vale a pena na nossa vida é rápido, simples e fácil, mas isso provavelmente você já deve saber. O ponto que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é justamente como a gente precisa enfrentar essas dificuldades. Algumas vezes elas são um nível muito mais alto e algumas vezes um pouco mais baixo, mas ainda assim nós precisamos bancar com as nossas decisões e nós precisamos passar por essas dificuldades para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga dar o próximo passo, para que a gente consiga alcançar aquele objetivo, aquilo que a gente está almejando. E nesse vídeo eu quero te falar quais foram as minhas principais dificuldades quando eu resolvi seguir o meu propósito. Porque, obviamente, passou muito longe de ser tudo flores. Mas eu preciso compartilhar com vocês essas dificuldades, esses desafios, porque, obviamente, que não foi só comigo, não vai acontecer só na minha vida. Todas as pessoas que estiverem buscando se desenvolver, que quiserem fazer alguma mudança significativa nas suas vidas, vão ter que passar por esse processo e vão também passar por dificuldades muito semelhantes. Então, é por esse motivo que eu resolvi trazer esse conteúdo. Então, para que você consiga entender e pegar todos os insights que eu quero trazer aqui para você de conteúdo muito valioso, fica até o final desse vídeo que você vai conseguir entender a complexidade desse assunto que eu estou te trazendo. Com a minha experiência, você consegue colocar na sua realidade e tirar os aprendizados que você precisa. E se você está buscando construir uma rotina que tenha mais sentido e significado, aproveita e me acompanha lá no perfil do Instagram, porque lá eu compartilho todos os dias conteúdos e também a minha rotina para te incentivar ainda mais na construção dessa vida com propósito. Aí também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim não tem perigo de você perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Bom, então quem me acompanha aqui já vai saber, eu já falei em outros vídeos que eu fiz uma transição de carreira por conta de eu ter entendido, compreendido, qual era o meu propósito, para que eu conseguisse alinhar a minha rotina com os meus objetivos, com as minhas habilidades, com as minhas aptidões, para que eu conseguisse ter todo esse alinhamento na minha vida, eu precisei fazer uma transição de carreira. Então eu já falei sobre isso aqui outras vezes. E agora eu vou te falar quais foram as principais dificuldades que eu encontrei no meio de todo esse processo, porque parece tudo muito lindo e maravilhoso quando eu tô aqui falando, de todas as mudanças que eu fiz, de todo o processo que eu passei, da transição de carreira, da mudança de hábitos, da mudança de rotina, só que não é bem por aí. O processo ele foi longo, o processo ele foi difícil, o processo ele teve inúmeros desafios e inúmeras dificuldades. Então, quando eu entendi sobre o meu propósito, quando finalmente eu entendi com muita clareza que eu precisava fazer a transição de carreira, obviamente que eu passei por vários desafios. Seguir o nosso propósito nem sempre é fácil, na verdade nunca vai ser algo simples e fácil. Por isso que nós precisamos estar preparadas psicologicamente para passar por esses processos, porque realmente não são fáceis. Eu consegui entender, que eu estava na profissão errada depois de um longo processo de desenvolvimento pessoal que durou mais ou menos uns 4 anos. Que eu troquei de profissão já vai fazer quase 2 anos. Então não foi uma decisão precipitada, não foi algo que aconteceu do dia pra noite, não foi algo que eu acordei e falei, eu vou trocar de profissão, olha que legal. Não, foi simplesmente um processo no qual eu fui compreendendo sobre mim, sobre os meus objetivos, sobre o que eu gostava, sobre o que eu tinha facilidade, sobre o que eu queria viver e fui alinhando cada coisa. Ok, só para contextualizar, para entender, caso você tenha caído de paraquedas aqui e não tenha visto os outros vídeos. Mas se você não viu, eu sugiro que você veja para você entender um pouco melhor. Mas então, eis que chega o momento de finalmente trocar de profissão. Nesse momento, eu estava com o meu consultório odontológico montado. Sim, eu tinha aberto o meu consultório sozinha e quando completou 1 ano desse meu consultório foi quando eu tive a certeza, foi nesse dia que eu tomei, basicamente a decisão de fechar o consultório e trocar de carreira, porque basicamente eu costumo dizer, e agora algumas pessoas talvez não acreditem, mas enfim, eu falo sempre que foi Deus que me sinalizou, que falou comigo de uma forma muito forte naquele dia, que eu tive plena certeza do que eu precisava fazer. Mas até aí tudo bem, porque eu já tinha essa ideia, eu já queria fazer isso, só que a gente tem medos, a gente tem inseguranças, a gente tem receios, a gente tem aquele turbilhão de sentimentos sempre que a gente vai tomar uma grande decisão, sempre que a gente vai fazer algo que vai mudar a nossa vida. Mas depois daquele dia, eu tive a certeza, a confirmação que eu precisava. As dificuldades começaram depois disso. As dificuldades começaram quando eu tive que anunciar essa decisão para outras pessoas. E por que isso é uma dificuldade? Porque eu, pelo menos, venho de uma família humilde. Eu estudei a minha vida toda em escola pública.
Ou seja, eu fui criada basicamente como a massa. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer escola, a gente precisa fazer uma faculdade e a gente precisa ter um trabalho, um emprego. Aí a gente vai ser bem sucedido na vida. Então, você imagina uma família que tem essas crenças, uma família tradicional brasileira, digamos assim, que tem esse modo de pensar e até então eu vinha seguindo todas essas regras, todas essas imposições, tudo certinho, eu vim fazendo tudo muito certo até então. E aí do nada, porque pra quem tá de fora é sempre do nada, né? Do nada eu resolvo que eu vou trocar de profissão e que eu vou fechar meu consultório, que eu vou abandonar tudo e que eu vou fazer alguma coisa que as pessoas nem entendem o que é, que elas nem sabem exatamente o que eu vou fazer. Então pensa, um grande baque. E foi. Pra minha família foi muito complexo, tanto é que pra mim a pior parte, a minha maior dificuldade foi justamente eu falar, eu comunicar pros meus pais essa decisão de trocar de profissão, de fechar o consultório. Tanto é que eu fiquei dias enrolando, eu fiquei pensando como que eu ia falar, o que que eu ia dizer, como que ia fazer, principalmente pra minha mãe. E eu não sabia como fazer. Até que chegou um dia que não tinha mais como eu adiar, porque eu já tinha que fazer as coisas, né? Eu já tinha que tomar providências, então eu resolvi. Eu sentei lá no chão da minha sala, me escorei no sofá e mandei um áudio pro meu pai e mandei um áudio pra minha mãe. Mandei o áudio pra eles, explicando todo esse contexto e falando que eu ia fechar o consultório. E aí que começou todo o fuzuê, né? As pessoas que estão de fora, elas não estão passando pelo mesmo processo que você. Elas não estão se desenvolvendo assim como você, elas não estão mudando a mentalidade delas, elas não estão tendo acesso às mesmas coisas que você. E então, é claro que as outras pessoas não vão entender o que está acontecendo. É claro que para a cabeça das outras pessoas isso não faz o menor sentido. Largar a odontologia, largar o seu próprio consultório que você tanto queria, você conseguiu abrir justo quando ele completou 1 ano. Como assim? Então, realmente, é muito difícil para as pessoas, realmente é complexo demais para elas. E aí entra a questão de nós precisarmos ter essa coragem de bancar as nossas decisões, bancar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente decidiu, aquilo que a gente entendeu que é melhor para nós. Afinal de contas, somos nós que vamos ter que lidar, que vamos ter que viver com as consequências das nossas escolhas para o resto da nossa vida. Tudo bem que o ser humano, ele tem sim uma necessidade real de pertencimento, de pertencer a algum grupo. E é por esse motivo que normalmente, mesmo que de forma inconsciente, a gente está sempre querendo agradar as outras pessoas. A gente tem medo de decepcionar, a gente tem medo de fazer alguma coisa que aquelas pessoas não gostem, porque a gente tem medo de não pertencer mais àquele grupo. E tudo isso acontece de forma muito inconsciente na nossa vida, na maior parte das vezes. É por isso que a gente sempre tem essa necessidade de fazer pelos outros o que a gente nem faria por nós mesmas. É por isso que a gente tem essa necessidade de sempre tentar ser a boazinha, fazer coisas pelas outras pessoas. Só que nesses momentos, nessas decisões que vão impactar diretamente na vida que a gente vai viver, a gente precisa se colocar como prioridade e a gente precisa bancar, a gente precisa saber que não existe ninguém que vai saber mais do que nós sobre nós mesmas. A gente precisa ter muita clareza de que nós devemos saber o que é melhor para nós, o que é melhor para o nosso futuro. Afinal de contas, somos nós que estamos vivendo o contexto atual e somos nós que também vamos viver lá na frente tudo aquilo que a gente está plantando hoje. Então, o resultado daquilo que eu estou fazendo hoje, eu vou viver lá na frente. Mas é claro que são decisões difíceis, é claro que são momentos de muito desgaste emocional, é claro que você precisa ter uma certa resistência para conseguir lidar com todos esses contextos. Se eu não tivesse muita coragem para tomar essa decisão e se eu não tivesse muito comprometida, muito certa do que realmente eu desejava, do que realmente era melhor para mim, eu com toda certeza tinha voltado atrás e deixado pra lá toda essa questão, toda essa ideia de propósito, de mudança. Porque, obviamente, como você deve imaginar, eu não tive apoio pra fazer essa mudança. O apoio que eu tinha era pra continuar na profissão antiga, porque ninguém entendia os motivos de eu estar mudando de profissão. Então, ninguém me incentivou a mudar, muito pelo contrário. Então, foi um momento muito crítico da minha vida, foi um momento que foi bem delicado, bem difícil mesmo. Porque eu acho que todas as pessoas que vão passar por um processo de transição de carreira vão passar por esses momentos mais difíceis. Enfim, vai ter diversas situações, porque a transição de carreira é algo complexo, é algo difícil. Não tem como a gente falar que é fácil, porque não é. Só quem já passou por isso sabe da complexidade de tudo que envolve você mudar de profissão.
E eu não estou falando de forma alguma que eu me arrependi de tudo que eu fiz, das decisões que eu tomei, muito pelo contrário, porque se eu tivesse me arrependido, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, eu teria voltado a atuar na minha antiga profissão, e não foi isso que aconteceu. Eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo, da decisão que eu estava tomando, e tudo isso por conta do autoconhecimento, do desenvolvimento que eu vinha buscando já há alguns anos, antes de fazer essa transição. Então eu sempre deixo muito bem claro que uma decisão assim, ela não pode, em hipótese alguma, ser tomada de forma precipitada, sem você saber muito bem de tudo que está envolvido, sem você entender muito bem todas as perguntas, todas as questões, todos os porquês, sem você se questionar excessivamente, sem você estudar exatamente o seu contexto, o seu futuro, a mudança, sem você ter essa visão do todo mesmo. Precisa disso, é muito necessário, porque senão as chances da gente tomar uma decisão equivocada e depois se arrepender são muito grandes, então muita cautela quanto a esse assunto. Enfim, que basicamente eu precisei lidar com esse turbilhão de emoções, né, de uma transição de carreira, de muita coisa mudando. Eu precisei lidar com tudo isso, que é um momento bem delicado, bem difícil, mas basicamente depois, né, demorou um tempo até que as coisas se estabilizaram ali, e esse tempo, não tô falando assim de uma semana, 2 semanas, mais ou menos 1 ano depois que as coisas começaram a se acalmar um pouco. Então, eu gosto de falar aqui sobre tempo, que eu sempre falo normalmente em anos, né? Já fazem quase 2 anos que eu fiz essa transição de carreira e que eu tô nesse processo de busca, né, de desenvolvimento já fazem mais de 5 anos. Então eu gosto de falar sobre esses tempos, sobre essas datas, sobre esse espaço de tempo, que é justamente para você ter essa noção de que os processos humanos, de que as decisões, de que as mudanças na nossa vida, elas levam tempo. A gente precisa dar esse tempo aos nossos processos. Então demorou muito para que as pessoas aceitassem, demorou muito para que a minha família parasse com tantos questionamentos, com tanta dúvida, com tanta insegurança. Então, assim, é algo bastante desconfortável porque a mentalidade da pessoa, ela vai ser congruente com a energia que ela está reverberando, né? Com a vibração daquela pessoa. Então, fica algo completamente diferente. E você começa também a analisar os ambientes que você está. Você começa a perceber que as outras pessoas não estão entendendo nada do que você está fazendo. Que os objetivos que você tem são muito diferentes dos objetivos das outras pessoas. E aí você começa a perceber também uma necessidade de mudar o ambiente, de mudar para ir para um ambiente com pessoas que têm uma mentalidade parecida, que tenham objetivos parecidos, para que você possa conversar, trocar, para que você possa ter esse suporte, digamos assim, de outras pessoas que entendem um pouco melhor sobre o que você está falando, sobre o que você está pensando, para que você não tenha que ficar a todo momento se justificando, para que você não tenha que ficar desenhando para as pessoas e ainda assim elas estarem descrentes de tudo que você está falando, porque isso realmente é muito desgastante. E chega um momento que a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade, do nosso próprio propósito, de tanto que as pessoas duvidam, de tanto que as pessoas não acreditam naquilo que a gente está fazendo. Então isso é algo que impacta bastante, que inclusive nós estamos percebendo bastante esse impacto, né? O quanto que isso vai acabar interferindo no nosso processo. Então a gente está buscando cada vez mais prezar por ambientes em que a gente consiga, né, ter essa frequência mais elevada, mais próxima daquilo que a gente está prezando na nossa vida. Uma vez que a gente consegue entender que os processos eles vão levar tempo e que a gente está todos os dias plantando, né, uma sementinha que lá na frente a gente vai colher, a gente vai desfrutar disso que a gente está plantando hoje, a gente começa a olhar com uma perspectiva diferente para a nossa rotina, para os nossos hábitos, para tudo aquilo que a gente está fazendo. A gente começa a parar de tentar agradar as outras pessoas, né, a seguir aquele padrão da massa, a seguir aquilo que as pessoas querem que a gente siga, e a gente começa a pensar por conta própria. A gente começa a tomar as decisões pensando naquilo que vai ser melhor para mim, aquilo que é congruente com os meus objetivos, aquilo que vai me aproximar daquela vida que eu quero viver, porque sou eu que vou ter que lidar com as consequências daquilo que eu faço todos os dias. Então eu agradaria a todas as outras pessoas se eu continuasse na minha antiga profissão. Todo mundo ficaria muito feliz e satisfeito, muito mais do que eles estão comigo estando nessa profissão atual. Só que eu não estaria satisfeita, porque eu já tinha percebido que a minha rotina, a minha vida, os meus objetivos não combinavam, não casavam, não tinha como eu alinhar tudo isso naquela profissão. Então por isso que eu entendi que eu precisava mudar a minha profissão. O meu propósito não estava relacionado à odontologia. O meu propósito está relacionado com o conteúdo, com o assunto, com o trabalho que eu faço hoje.
Porque aqui onde eu estou hoje eu consigo ajudar muito mais as pessoas, eu consigo usar muito mais das minhas capacidades. E foi justamente isso que eu entendi. E foi justamente fazendo esse alinhamento, traçando todas as coisas e percebendo que tudo se encaixava, que realmente eu entendi que eu precisava mudar. Basicamente, a minha principal dificuldade foi justamente lidar com as pessoas que estavam com uma percepção, com uma mentalidade diferente da minha, anunciar toda essa mudança, lidar com todo esse contexto que foi gerado, né, depois dessa decisão. Isso pra mim foi algo que pesou demais, que foi bastante difícil mesmo. Se tratando de mim, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, eu sempre estive muito tranquila, eu sempre estive completamente segura do que eu estava fazendo, porque eu sempre estudei muito, busquei muito, eu sempre busquei entender o máximo possível. E eu só tomei essa decisão quando eu tinha certeza do que eu precisava fazer. Então, da minha parte, estava tudo muito leve, muito tranquilo. Eu estava realmente me sentindo mais leve, eu estava realmente me sentindo livre. Só que aí, em contrapartida, eu precisei lidar com as expectativas alheias, aquelas que eu frustrei no caso. Mas aí, como eu falei, com o tempo, tudo vai se resolvendo, tudo vai se ajeitando. E esse tempo demorou aí pouco mais de um ano, na verdade até hoje, né? Existe aquela coisinha outra, né, que as pessoas acabam falando, uma indireta, mas enfim, hoje já tá muito mais tranquilo. Basicamente o primeiro ano, assim, foi o mais crítico, o mais complexo, mas aos poucos as coisas elas vão se alinhando e tudo vai entrando nos eixos, né? Então hoje em dia já é algo que me afeta um pouco menos, já consigo lidar melhor, até porque desde então eu nunca parei, né, de buscar, de me desenvolver, de entender, para conseguir lidar da melhor forma com todas as situações que aparecem na minha vida, né? Bom, então esses foram os principais desafios que eu encontrei na minha jornada, né? Pra você ver como a gente se preocupa com as outras pessoas, né? As minhas principais dificuldades foram justamente relacionadas às outras pessoas. Mas enfim, nós estamos aqui em constante evolução, em constante melhora, e é esse o nosso objetivo, melhorar como pessoa, trilhar uma jornada para que aí a gente possa ser um canal para que outras pessoas também trilhem essa jornada com mais facilidade. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, tenha contribuído para a sua vida de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, aproveita e também compartilha com alguma pessoa especial, alguém que também talvez possa estar passando por esse impasse. Com certeza esse assunto pode contribuir. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque é muito importante para o crescimento do canal que você seja inscrito. E eu vou ficar muito grata de ter você aqui nesse time de pessoas que estão buscando a evolução. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero você no próximo vídeo.